Olá, tudo bem? Este é a Última Análise da Gazeta do Povo. Seja muito bem-vindo. Sob pressão, o ministro Alexandre de Moraes sai atirando. Foi o que aconteceu hoje. Depois que gravações do advogado do coronel Marcelo Câmara desmontaram a delação premiada de Mauro Cid, Moraes não só se recusou a anular o acordo de delação, como foi para o contra-ataque. Há poucas horas, ele decretou a prisão do coronel Marcelo Câmara, que foi assessor próximo de Jair Bolsonaro. A justificativa foi de que o coronel descumpriu medidas cautelares, como a proibição do uso de redes sociais e de manter contato com outros investigados. Para o ministro, isso representaria o completo desprezo pelo Poder Judiciário e risco à ordem pública. O coronel Câmara já está preso e o advogado que gravou e tornou públicos os desabafos de Mauro Cid, dizendo que a delação premiada era uma farsa montada, esse advogado também foi indiciado por ter conversado com o Cid. O advogado Eduardo Kuntz, segundo Moraes, transbordou ilicitamente das obrigações legais de advogado. Bom, bem-vindo à Última Análise, como eu disse, e vamos aqui aos nossos convidados de hoje, um tema quentíssimo. Francisco Corsim, tudo bem? Tudo bem, Todd, saudações para todo mundo. Tudo bem? André Marcília, salve. Estamos sem o áudio do Marcília hoje. Já na abertura, Marcília. Opa, agora sim. Opa, não, é que eu que tinha apertado aqui errado. Dessa vez fui eu. Em geral, na verdade, sou eu, né? Eu finjo que não sou, mas em geral o erro aqui é sempre é sempre de quem está aqui do lado de cá da tela. Mas, meus caros, bom dia, boa noite, boa tarde a todos que nos ouvem. Isso mesmo, porque a gente está entrando num feriado aí, muita gente vai assistir esse nosso programa em horários diferentes. Tudo bem contigo, Deltan Dallagnol? Muito boa noite Toses, Corsim, Marcília. Olha, eu achei que já estavam censurando o Marcília aí, cortando o microfone dele, até porque o título aqui do nosso programa hoje parece uma grande fake news, me parece uma coisa falsa, não pode ser verdade que um juiz mandou prender o cliente pela conduta do advogado, mas vamos lá, vamos conversar. Pois é, a gente acabou de dar essa notícia muito recente, horas atrás, e eu começo perguntando para vocês, né? Vou lá primeiro para o Deltan, depois o Marcília, daí o Scorsim. O que dizer da prisão decretada pelo Alexandre de Moraes hoje? Você já começou aí a desenhar a tua análise, Dallagnol? Toz, eu acho que é fake news, eu acho que não é verdade isso aí, não pode estar acontecendo isso aí. Porque se você for olhar, vamos dizer que por hipótese tenha acontecido isso que toda a imprensa está dizendo que realmente aconteceu, vamos dizer que por hipótese isso tenha acontecido. Isso ia ser absurdamente ilegal, absurdamente. Primeiro, eu vi uma série de notícias falando que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender. E aí eu fiquei pensando, onde que está a PGR? Ninguém fala que a PGR pediu a prisão. A prisão preventiva ela tem que ser obrigatoriamente pedida pela PGR. Mas nenhuma notícia traz essa informação, só dizem que o Moraes mandou prender. O artigo 311 do Código de Processo Penal proíbe, presta atenção, proíbe o juiz de prender por iniciativa própria. A gente chama em direito, em juridiquês, de prender de ofício, iniciativa própria. E aí, teve pedido de prisão? Não sabemos, minha aposta é que não, vamos descobrir. Segundo ponto. As notícias, elas dizem que o Moraes mandou abrir mais um inquérito, dessa vez para investigar a obstrução de investigação de organização criminosa que teria sido praticada por Marcelo Câmara e por seu advogado Eduardo Kuntz. Só que o juiz não pode mandar abrir inquérito de ofício, por iniciativa própria, de novo, porque isso violaria o sistema penal acusatório que é previsto na Constituição e no Código de Processo Penal. Quem manda abrir inquérito é a polícia ou o Ministério Público. Vamos para a terceira ilegalidade. É bizarra para dizer o mínimo, a prisão de um cliente, o Marcelo Câmara, pelos atos do advogado, de Eduardo Kuntz. A lei prevê a prisão preventiva em hipóteses específicas e excepcionais de risco à investigação ou à sociedade e não há, pelo menos em princípio, uma descrição de nenhuma conduta direta do Marcelo Câmara, do cliente, que pudesse ensejar a prisão preventiva. Apenas do advogado que conversou com o Mauro Cid no Instagram. E a responsabilidade penal, gente, ela é sempre subjetiva, é pessoal.
A pena ela não pode passar da pessoa do condenado, muito menos uma medida de construção assim, cautelar, pode passar da pessoa que em tese está oferecendo risco. Que se alguém tiver, que eu não acho que está, é o advogado e não o cliente do advogado, Marcelo Câmara. E essa questão da pena aí é definida pelo princípio que chama da intranscendência da pena. Vamos para o quarto ponto. A medida cautelar que proibia o contato com outros investigados só foi imposta em 16 de maio de 2024. Já os contatos usados para justificar a prisão aconteceram entre janeiro e março de 24, antes dessa medida existir. Ou seja, o Moraes mandou prender o Marcelo Câmara por violar uma ordem judicial que não existia, que não havia sido emitida. Ele está, então, mandando prender ele por descumprimento de uma ordem quando essa ordem não existia ao tempo dos fatos, ao tempo do comportamento. É outra coisa surreal, é coisa de distopia. E em quinto lugar, quem que tinha obrigações legais de não mentir, de não violar o sigilo do acordo, de não usar as redes sociais, de não conversar com outros investigados? Quem que era? Era Mauro Cid e não Eduardo Kuntz. A pessoa estava dizendo que tinha obrigações legais aí, era o Mauro Cid. Mas a questão é, o Moraes mandou prender o Mauro Cid? Não. Moraes mandou então prender o advogado que conversava com o Mauro Cid? Também não. Moraes mandou prender o cliente do advogado. Por que isso? Ao que tudo indica, a prisão do cliente do Eduardo Kuntz e a abertura de um novo inquérito tem por objetivo punir o advogado pelo pecado mortal de atrapalhar a narrativa suprema, os planos do STF e melar a delação de Mauro Cid. Como, Deltan? Como assim? Vocês conseguem imaginar uma forma pior de destruir a fama, a vida, a reputação de um advogado criminal do que colocar a pecha de que ele causou a prisão do próprio cliente? É quase como uma decretação de pena de morte civil e profissional daquele advogado que pode perder todos os seus clientes e contratos por conta disso. Tá tudo errado, tá tudo invertido, é tudo político, é nada jurídico, é democracia demais, Marcília, para ninguém botar defeito. Vamos lá, Marcília. O advogado, nesse caso aí, parece que a sustentação do Alexandre, que o Deltan estava comentando, é que, olha, você representa o camarada, então, para todos os efeitos, se você o representa, você fala por ele, você também vai para a cadeia por ele. Não, isso é uma loucura completa. O Deltan falou bem, ele listou bem os problemas aqui jurídicos, né, dessa decisão. Ao que parece, né, nós temos enfim, que essas conversas todas foram feitas com o advogado, né? Então como é que você pode punir o cliente em razão do que o advogado teria feito, da conversa que o advogado teria feito? E além disso, né, o advogado teria feito o quê? O que o advogado fez? O advogado não estava incomunicável, não existe como você deixar um advogado incomunicável só porque ele está defendendo um réu. Então agora se estende a obrigação de incomunicabilidade para o advogado. Então, claro, você não pode punir o cliente pelo que o advogado fez e você não pode estender a obrigação de fazer do cliente para o advogado. E fora essas irregularidades, né, ainda tem uma outra. O Moraes, ele não disse que não era o momento adequado para analisar essa questão toda que foi levada a ele. Então, essa questão da delação não é o momento adequado para avaliar, mas o conteúdo daquilo que foi levado a ele, no que implica ao Câmara, aí sim. Então, o Câmara vai lá e leva para o Moraes dizendo assim, olha, existe aqui uma delação viciada. Essa delação é viciada pelo conteúdo aqui dessas mensagens. Veja, o delator está se sentindo coagido. Veja, o delator aqui está violando esse ou aquele preceito. Enfim, o dever de sigilo, etc. Ele está conversando comigo por essas e aquelas razões. E aí o Moraes fala, não, isso aqui eu vou ignorar tudo e eu vou só pegar desse conteúdo aquilo que pode ferrar o seu cliente. Então, quer dizer, ou é hora de avaliar o conteúdo ou não é hora de avaliar o conteúdo. Se é hora de avaliar o conteúdo, ele precisa avaliar o conteúdo também para implicar as penalidades ao delator.
Se não é hora de avaliar o conteúdo em relação ao delator, também então não deveria avaliar em relação ao réu. E isso é bizarro, né? Porque se a gente for olhar, contando aqui para quem nos ouve em palavras menos técnicas, é mais ou menos o seguinte: eu até postei isso no meu X, que é o seguinte: se você pegar o percurso, é o seguinte, vem alguém e diz, a delação é viciada. Quem conta que a delação é viciada vira acusado. E aquele que é acusado de viciar a própria delação sai ileso. Então como é que você explica, ou como é que você faz as pessoas entenderem que quem acusa de existir, quem denuncia a existência de uma delação viciada, vira o problema, vira o acusado. E aquele que é acusado sai ileso. Então, é um negócio assim que eu até postei isso, nem Kafka ousaria chegar tanto no seu famoso livro O Processo, né, que é bizarro, que a gente não sabe o que acontece, vai para lá, vai para cá, as pessoas são acusadas, não sabem do que. Nem o Kafka seria tão criativo quanto nós temos as nossas autoridades sendo. E óbvio, né, que a gente tem dito isso aqui, eu vou dizer de novo, o Tinder da delação do STF tá toda. Eles estão dando match com quem aparecer, porque é óbvio que o Cid, o Cid, ele, vamos dizer assim, é um amor impossível, né? O Cid ele tá piscando para muita gente. Então, o Cid não é para casar, vamos dizer assim, né? Então, o Tinder da delação do STF tá piscando a toda, dando match com quem aparecer pela frente. Falando do Tinder aí, dá a impressão que o Mauro Cid, o Moraes se dirige ao Mauro Cid e diz assim, né? Decida-se logo, você ama mais a mim ou ama mais ao Bolsonaro? Não é possível. A você mesmo ou ao Bolsonaro, a você mesmo. Eu acho que assim, tecnicamente, juridicamente, tanto a análise do Deltan detalhada como o complemento do Marcília, leva a gente a uma situação de absurdo, né? De absurdidade, onde a gente só vai encontrar uma espécie, não de explicação, mas de luz, né, na literatura, né? No Kafka, numa distopia, num realismo mágico, né? Ou seja, a gente transcende o universo do jurídico, né? E assim, os absurdos eles vão ficando cada vez mais escancarados e quando você tenta explicá-los de uma maneira técnica, você acaba meio que contribuindo para o absurdo também. Porque quando você tenta explicar juridicamente, pela lei, já de partida você já demonstrou, não tem cabimento. Chega num certo ponto que assim, já não dá mais para a gente fazer essa análise jurídica. A coisa vai ter que ser de um outro ponto de vista, né? E talvez um ponto de vista, não digo para se o que se fazer são outros 500, mas para se compreender talvez um pouco do ministro, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu acho que a gente vai ter que analisar a condição psicológica. E nesse sentido eu não estou falando que é louco, nada disso. Porque tem a frasezinha que ele coloca como justificativa é o completo desprezo pelo poder judiciário, né? Se você repara as caixas altas, se você repara os pontos de exclamação numa decisão judicial, que já é comum, né, porque ele faz o copia e cola dessas coisas, quando você vai ver o uso dos adjetivos, é o completo, é o desprezo, há sempre um tom a mais, sempre algo fora do que se espera de um juiz, né, com a serenidade que se esperaria disso. E você tem algo que aquela bolha de Brasília, aquela redoma de Brasília, cheguei até na Gazeta algumas vezes tentar fazer algum tipo de exercício literário para tentar entender um pouco dessa psique. Porque o que se tem é uma decisão tomada de que essas pessoas precisam ser punidas por aquilo que eles acham que elas fizeram, né? E não importa como isso vai acontecer. Vai acontecer. De qualquer maneira vai acontecer. E para que ele possa fazer isso diante, como faz água todos esses argumentos, ele precisa se blindar de tudo aquilo que vai contra a decisão que já está tomada. Então é bem assim, sabe como se fosse, parece aquele desenho da corrida maluca, que assim, importa chegar no final, né? E mesmo que chegue com o carro caindo aos pedaços, né? E a corrida maluca, porque vale tudo para chegar naquele final, vai chegar de qualquer maneira. Então, seja lá o que acontece, não pode parar a corrida. Não pode parar de a gente chegar nessa linha de chegada. E a linha de chegada é a condenação de todas essas pessoas a 600 anos de prisão, sei lá o quê, na ilusão que ele tem
de que com isso fica provado tudo aquilo que ele acha que para ele já está claro, mas que para os outros precisaria de uma condenação judicial. O que me parece é que o blindamento psicológico que o ministro Alexandre de Moraes precisa ter para ele mesmo, ficar tão convicto dessas coisas, faz com que essa coisa do absurdo, né, literalmente assim, não consegue entrar. Ele não consegue entrar, não vai haver nenhuma coisa, o Supremo precisa se autoconter. Não vai ser possível. Todas as demonstrações que o ministro Alexandre de Moraes demonstra é um completo desprezo pela racionalidade, pela sensatez, pela capacidade de prestar atenção em alguma outra coisa. Esse exemplo claro, né, quer dizer, vem a prova de que há uma quebra formal da delação, porque o Cid não poderia falar com ninguém. Ok, você mandou prender então aquele que conversou com o Cid porque não poderia. A lógica diz, então você tem que prender o Cid. Eu falei, não, mas o Cid eu não vou prender porque eu preciso da delação dele para poder condenar todo mundo. Dane-se o jurídico, dane-se tudo isso. Né? E vai-se para uma atitude que fica mais parecida com a rainha de copas. Né? Aquela coisa, qualquer coisa que vem contra o que ela acha que tem de ser, da lista do País das Maravilhas, a gente já falou disso aqui, corte-lhe as cabeças. Corte-lhe as cabeças. Se está me incomodando, corta a cabeça. Corta a cabeça. Aí, quanto mais a gente vai para o absurdo, mais a gente se aproxima do ridículo da coisa, mais a gente está dentro de uma peça literária, de uma farsa literária mesmo. Né? E só uma explicação psicológica daria conta de explicar o que está acontecendo no Brasil. Tudo mais ficou absurdo. Pois é, o advogado Eduardo Kuntz, quando ele revelou essas conversas com o Mauro Cid, ele deixou bem claro que quem o procurou foi o Mauro Cid. Disse que recebeu lá um contato do Instagram, de um perfil que ele não conhecia, e aí, como imaginou que poderia ser um cliente potencial, retornou e imediatamente o Mauro Cid ligou para ele. E aí a preocupação desse advogado, segundo ele relatou, era de que deixar registrado todas as conversas, por escrito ou áudio, para preservar as provas. Será que ele imaginava que, de repente, por uma interpretação do rito processual, ele pudesse acabar, por causa de atender essa ligação do Mauro Cid, botando seu próprio cliente na cadeia, né? E você fez aí a comparação com uma corrida maluca, né? Na Corrida Maluca tinha o Dick Vigarista, antigamente, e para aqueles que assistiram... Você que falou, não fui eu. Fui eu que falei? Você que falou, eu só pensei. Eu só ia dizer que você já colocou 2 apelidos aí, Dick Vigarista, Rainha de Copas, o que mais... O processo do Kafka, que o Marcelo já citou, nós vamos ter que ir para esse lado. Então, Mas eu não tenho risco, porque com absoluta certeza ele não faz para ele, Kafka deve ser aquela kafta de carne lá, deve ser isso que ele acha. Tá bem, então é uma carne moída todo esse processo. Pois é, mas o que vocês dizem sobre os cuidados que o advogado teve, né, até a maneira como ele relatou, né, ó, o camarada me procurou, eu fiz questão de preservar as provas, o que ele estava falando. Esse direito de autodefesa, né, ele não deve ser exercido nessas circunstâncias, porque segundo o Moraes, a declaração do Moraes foi que ele descumpriu as medidas cautelares com a proibição de uso de redes sociais e de manter contato com outros investigados, por meio do seu advogado. Aquela transferência, então, da culpa do advogado para o acusado. E aí, repetindo, né, aspas, teria demonstrado completo desprezo pelo poder judiciário. Faltou só a caixa alta aí. O advogado fez alguma coisa de errado processualmente, digamos assim? Vamos pensar tecnicamente no direito, né? Se ele não gravasse, se ele não salvasse essas provas, o que ele deveria ter feito? Por favor, Mauro Cid, esqueça, jamais tivemos essa conversa, senão você vai me ferrar, meu amigo. Mauro Cid, era essa a alternativa dele? Você está desprezando completamente o poder judiciário, Mauro Cid. Não me procure. Doutor. Olha, você faz uma pergunta para a gente analisar pelo direito, mas eu acho que o Francisco Corsini está certo. O direito já acabou, né? Então vamos fazer um esforço aqui, mas antes desse esforço, deixa eu chamar a atenção para o fato de que surgiram novos apelidos agora para competir, e eu estou achando o nosso chat aqui meio devagar, o nosso chat, a gente está com bastante gente aqui acompanhando a live, mas eu queria perguntar aí para o chat qual apelido vocês acharam melhor dos apelidos que foram mencionados aqui. Eu quero acrescentar outros 2, que surgiram lá justamente das mensagens de Mauro Cid, que chamou o Alexandre de Moraes de Gaddafi, o ditador líbio.
Fui até procurar a imagem do Gaddafi e pensei, cara, já vai surgir meme aí do Alexandre de Moraes aí com aquela túnica do Gaddafi. E ele chamou também o seu advogado, o Celso Bittencourt, que é um advogado muito respeitado, de Joe Biden. Joe Biden, vamos lembrar que a gente estava falando aqui no último análise, aqui na semana passada, que o advogado Celso Bittencourt mandou lá para o jornalista um dane-se a PGR, que acabou sendo publicado, um dane-se a PGR, que foi aí uma lambança. E bem tempo antes, o próprio Mauro Cid já estava chamando o Bittencourt aí de Joe Biden. E agora a gente entende a relação das coisas. Agora, quando a gente olha a conduta do advogado do Marcelo Câmara, ele pode fazer o que ele fez? Ele pode sim, porque o compromisso dele é com o cliente. E a defesa ela pode fazer uma investigação defensiva. O que poderia levantar alguma dúvida ética, alguma dúvida jurídica, seria se o advogado ele tivesse feito, o Kuntz ali, Eduardo Kuntz, ele tivesse feito uma armadilha para o Mauro Cid. Se ele tivesse armado a cama para o Mauro Cid. Aí a gente poderia levantar dúvidas jurídicas, dúvidas morais, mas não foi o que aconteceu. O advogado, Eduardo Kuntz, foi procurado pelo Mauro Cid. E ele simplesmente respondeu e o Mauro Cid veio começar a conversar. E a partir desse momento, o advogado está autorizado a fazer uma investigação defensiva ou a defesa é uma prerrogativa exclusiva do Ministério Público e da Polícia? Olha, contando que ele não faça medidas que são exclusivas de uma autoridade judiciária, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, coisas que estão protegidas por um sigilo que só pode ser afastados pela justiça, a não ser que, assim, resguardado que ele não viole sigilos, ele não só pode, mas ele deve fazer uma investigação defensiva, porque essa é a melhor forma de atender o interesse do cliente dele. O compromisso dele é com a ampla defesa do cliente dele. E está resguardado dentro dessa ampla defesa ele poder fazer uma investigação com o objetivo de levantar fatos, levantar provas que possam inocentar o cliente. E vamos lembrar que o delator, o Mauro Cid, delatou o cliente dele. Então, tudo aquilo que vem à tona, que ele consiga trazer de informação e prova, de que essa delação ela não se sustenta, de que a palavra do Cid ela não é rígida, de que ele fala uma coisa aqui e fala outra lá, ponto para ele. Mas qualquer coisa que ele consiga trazer à tona, informação, a partir de perguntas, sem coagir ninguém, sem praticar nenhuma ilegalidade, que mostrem que lá atrás, no momento do acordo de colaboração premiada, Mauro Cid não fez aquele acordo de forma voluntária, mas fez coagido, o que pode minar e invalidar o acordo e todas as provas decorrentes, ponto para ele. Então veja que ele pode atuar em duas direções, buscando averiguar a voluntariedade do Mauro Cid lá na celebração do acordo lá atrás, tem um impacto, como a gente explicou na última quarta-feira à noite aqui no Sem Rodeios, que é o impacto de anulação do acordo de todas as provas decorrentes por um ato ilícito estatal de coagir o delator, de coagir o preso a 6 meses sem acusação criminal contra ele a delatar, ou ele pode agir no sentido de buscar mostrar que a palavra do Mauro Cid ela não se sustenta, que é uma palavra falha, que é fraca, que uma hora ele diz A, outra hora ele diz não é nem B, ele diz menos A, ou seja, é incoerente. Existe aí uma incompatibilidade lógica, uma hora ele fala A, outra hora ele fala não A. Saiu uma das mensagens aí agora no final da última semana, a gente não teve tempo de abordar aqui, em que o Mauro Cid inocentava o Bolsonaro no caso das vacinas. Ele disse, Bolsonaro não me pediu para fazer os cartões de vacina. E enquanto isso, tinha saído já matérias mostrando que na sua delação, Mauro Cid disse o exato oposto, que Bolsonaro tinha lhe pedido para fabricar os cartões de vacina. Então, em qual Mauro Cid acreditar? No espontâneo, voluntário, que está ali no escurinho do Instagram, falando com alguém com quem ele confia, ou naquele que está pressionado, que fala que está debaixo de equação, que diz que tem que enquadrar sua narrativa e que está debaixo de um peso do Estado, de uma prisão ilegal, de 6 meses sem uma acusação criminal, e ai de você, porque já vai pegar toda a tua família. Em qual Mauro Cid acreditar? Ainda que a gente não tivesse elementos para achar que o Mauro Cid do Instagram é o Mauro Cid verdadeiro, simplesmente essa dúvida mina por completo o valor dessa prova do Mauro Cid. Agora, Moraes precisa desesperadamente dessa prova. Como disse o Marcília, o Tinder do STF tá ali, ó, bombando, ele tá dando match em quem puder para trazer alguém que possa ajudar o STF
a consumar o seu plano de jogar o Bolsonaro numa cadeia, passar a chave e jogar a chave fora. E o que te parece, Marcília? Não, veja, não há nada de irregular. O trabalho do advogado, veja, não estava impedido de fazer nada. Como disse o Deltan, no máximo ele estaria impedido eticamente se ele tivesse feito mesmo uma trampa, né, como diziam os portugueses, algum tipo de armação. E ainda assim, sinceramente, a depender do que ele tivesse feito, né, é de se ver se isso não entra dentro da liberdade de exercer o seu ofício, a sua liberdade de advocatícia, né, que cada vez também vem sendo menos possível, né? Cada vez o trabalho do advogado vem sendo complicado ou menos possibilitado. Cara, não há nada aqui, nada. O que ele faria? Ele deveria jogar fora. Ai, meu Deus do céu, o Cid falou comigo, ou devia contar para a mãe, para a madre superiora lá do STF, olha, o Cid veio aqui me procurar, hein? Quer dizer, o negócio não faz, óbvio que não faria isso, e não faz sentido. Quem não devia ter procurado era o Cid está impedido. Quem não devia ter procurado é quem não podia falar com o Cid é o cliente dele, não ele, né? A menos que houvesse uma demonstração de que ele tinha procurado o Cid e tinha procurado a mando de seu cliente, que estava lá, por exemplo, como acontece às vezes, mal comparando aqui, mas enfim, em casos de traficantes, etc., o cara vai lá, o advogado, às vezes, infelizmente, mas acontece, o advogado é usado para ficar dando recado quando os presos estão impedidos de se comunicar. Mas é óbvio que não é o caso, né? E se houvesse a desconfiança de que o Cid estava falando com o Câmara por intermédio do advogado, ou vice-versa, quer dizer, o advogado estava sendo um leve trás, bom, isso deveria ter isso precisa ser alvo de demonstração, né? E não foi isso, não foi absolutamente o que o Moraes disse na sua decisão. O Moraes simplesmente mencionou que ele estava impedido por contato de terceiros e tratou o advogado como se essa obrigação fosse dele e não do cliente. Então, aqui, né, nós estamos diante realmente de uma ilegalidade, não tem saída, não tem explicação jurídica, falta um conhecimento jurídico para o Moraes, a gente precisa dizer isso também. Falta, é muito apressado, é tudo muito apressado, é tudo tomado muito para ontem, as decisões não são refletidas, a gente vê, lembra-se que quando houve aquele caso do VPN, da suspensão do X, ele proibiu o VPN, aí depois voltou atrás porque descobriu que o VPN não servia apenas para acessar redes sociais. Falta um conhecimento, não só jurídico, mas técnico, sobre diversos setores, e a impressão que dá, sobretudo depois do talha-ferro, é que talvez o Moraes converse muito pouco com seus assessores. Talvez exista ali, estou supondo, tá, um núcleo dentro do gabinete dele cada vez mais isolado, né? Até por conta de tudo isso que a gente está falando, até por conta disso ser irregular a beça. Então, eu não sei, mas essa pressa, essa afobação, essa ânsia de dar uma resposta, de prender as pessoas logo, de resolver, de não sei o quê, você começa a buscar fantasmas, como o Scorsin estava falando. Você começa a lidar com uma realidade muito pouco crível ou concreta. E aí é natural que você passe por cima da lei, ou por desconhecê-la, ou por afobação, né? Aquele negócio de, quando a criança, às vezes quer o bolo que está do outro lado da mesa, ele pega e passa por cima da mesa, né? Ele não obedece às regras, ele tem muita vontade de chegar no bolo, ele passa por cima da mesa. Né? Tem crianças e pessoas com problemas que eu não vou dizer aqui, psíquicos, fazem isso. Né? Mas isso pode ser só uma afobação, não um problema necessariamente psíquico, espero eu. Fico pensando aqui, Scorsin, como pode ter sido o momento dessa prisão do coronel Marcelo Câmara. Chegou lá o delegado da Polícia Federal, alguns agentes, e bateram na porta e falaram: ó, senhor coronel Marcelo Câmara? Sim. Esteja preso. Ué, por quê? O seu advogado andou aprontando alguma coisa aí, então nós vamos prender o senhor.
Meu advogado aprontou, eu estou sendo preso, é isso? Sim. Vamos ver lá, a gente se explica na delegacia. No caso aí não é na delegacia, né? É lá no gabinete do Moraes. Será que ele vai ter que ter outro advogado para defendê-lo? Mas eu acho que isso com relação à atuação do advogado, a gente vai para a coisa se ele tinha o direito ou não, né? Mas eu acho que a questão é, para mim, ele tinha o dever de fazer a melhor defesa para o seu cliente, né? Está dentro do contexto do dever da atuação. O que você pode talvez discutir é a estratégia dele do momento da revelação disso, né? Ele claramente esperou toda a investigação terminar, ter a denúncia, ter o interrogatório do CID, onde ele vai confirmar aquilo tudo, para daí isso ser revelado e revelado através da imprensa. Você pode até entrar nessa discussão, mas para mim, assim, independentemente de ter sido melhor ou pior, não significa que está certo, que está errado, né, o que foi feito. E tem uma outra coisa também, né? Salvo se o Mauro Cid tenha sido torturado e obrigado a respondê-lo, né? Mesmo no caso do advogado não estar agindo legalmente, configura a quebra da delação por parte do Mauro Cid. E a resposta do Mauro Cid tem sido assim, não, isso nunca aconteceu. Ele falou isso tudo é manipulado, tudo isso é fake, no final das contas, né? Ou seja, ele não diz que ele foi obrigado a falar aquilo ou torturado a falar aquilo, que é o que ele, na verdade, é o conteúdo da fala, né? Que ele fala que obrigaram ele a fazer a delação e não aquela conversa. Então, mesmo no caso de você ainda querer punir o advogado, ou até que ele seja punível por alguma coisa, falando somente por hipótese, porque eu não acredito que seja isso, ainda assim a delação, o Mauro Cid deveria também estar sendo preso. Ainda assim a delação não pode mais ser sustentada, porque você não tem uma justificativa pro Mauro Cid ter falado com ele. Nós estamos analisando o advogado, estamos analisando o Marcelo Campos, mas o que justifica o Mauro Cid? Que das 3 pessoas aqui era a única que estava com a restrição efetivamente falando. Olha, o Moraes está todo o tempo no encalço de alguém. Só que agora ele também tem gente no encalço dele, tem autoridades judiciárias no pé do Moraes. E eu explico. A Justiça da Flórida expediu um novo mandado de citação contra Alexandre de Moraes. Ele é processado, a gente lembra aqui, pelas empresas Trump Media e Rumble nos Estados Unidos, por praticar censura em conteúdos publicados nas redes sociais de cidadãos com residência americana. Curiosamente, a primeira tentativa de notificação contra o Moraes acabou frustrada. Seria mais fácil se os americanos, fizessem como o próprio Moraes, simplesmente mandando a citação por meio de uma rede social, né, como ele fez pelo Twitter. E aí, fulano, aqui é a justiça americana, sinta-se citado nesse processo, como ele fez com Elon Musk. Pois é, mas não é assim, parece que as coisas funcionam por lá. E agora, não é que o Moraes, que está sempre no encalço dos outros, agora tem a justiça americana no encalço dele? Deltan Dallagnol, isso, de certa forma, também deixa a pessoa um pouco mais agitada, um pouco mais irritada, nervosa. Há de se compreender isso. Sim, Tosi, quem diria, hein? Quem diria que ele ia ter as 48 horas para ele se explicar? Ele vive mandando todo mundo se explicar em 48 horas e agora ele vai ser o citado. E citado ainda numa ação multimilionária que cobra milhões de indenização proposta pela Trump Media junto com a Rumble. E agora o Moraes vai ter que prestar sua informação. E olha que curioso, que irônico, ele não ser encontrado. Ué, mas o Alexandre de Moraes não é todo mundo que sabe onde que ele trabalha, Supremo Tribunal Federal? A pessoa pode ser citada dentro do seu trabalho. Eu fico imaginando o que aconteceu. O oficial de justiça deve ter ido lá e os caras falam, não, aqui o senhor não entra. Ligaram lá para o gabinete de Moraes, pode entrar o oficial para... Não, de jeito nenhum. Como assim? Agora vai se evadir dentro do próprio Brasil? Ele que está atrás de todo mundo, prendendo todo mundo, até indo atrás dos evadidos, de quem está morando fora legitimamente, até ele vai atrás. Agora ele está se evadindo da justiça americana? Gente, é cheio de ironia esse caso da Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes. E a gente vê, então, o jogo virando. A gente vê a situação mudando. E o Moraes vem tendo um atrás do outro de reveses internacionais. Recentemente, a gente falou aqui também, que a Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Independentemente de você gostar ou não do personagem, isso foi um evento histórico. Por quê? Porque é um país independente que está lá longe, imparcial, reconhecendo que houve abusos na decisão de Alexandre de Moraes aqui no Brasil e violação da liberdade de expressão, de um direito fundamental. Aí já tem reveses também na Interpol, tem reveses nos Estados Unidos, quando ele pediu extradição, quando pediu medidas contra Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Veio essa ação da Trump Media
e da Rumble, e ainda podem vir as sanções do presidente Trump. Ou seja, Moraes não deve estar dormindo muito bem à noite. Ele deve estar entrando numa situação cada vez mais desconfortável. E aí a parte psicológica eu deixo aí para o Escursinho falar para a gente. Tá aí, mas na verdade tem uma pergunta jurídica mesmo, doutor. Não sei se você consegue... Porque a minha curiosidade é assim, né? Para nós citarmos alguém nos Estados Unidos tem que ter a carta rogatória, tem todo o trâmite entre estados, né? Suponho, deduzo que dos Estados Unidos para cá também tenha sido feito algo semelhante. É a segunda tentativa de citação, mas eu não encontrei no noticiário por que razão a primeira não aconteceu. Você sabe dizer o porquê? Eu não encontrei também, eu fiquei louco de curioso com isso, olhei aqui, olhei lá e não achei também a razão pela qual a primeira citação não aconteceu. E é bem curioso mesmo, porque existe um procedimento, existem tratados sobre como você faz citações, como se faz notificações. Existe todo um procedimento e justamente os Estados Unidos reclamou com o Alexandre de Moraes que o Alexandre de Moraes não estava seguindo os procedimentos. Certamente, eu imagino, infiro a partir daí, que os procedimentos foram todos regularmente cumpridos. Agora, por que raios que essa citação não foi feita? Agora, por enquanto, pouca gente sabe. A gente está curioso, vamos ver se a gente descobre nos próximos dias. Afinal de contas, isso aqui está que nem uma novela, né? A cada dia um novo capítulo explosivo. É bomba atrás de bomba. De qualquer forma, né, o fato de não ter conseguido a primeira, vamos tentar a segunda, já é mais do que o Alexandre de Moraes dá de direito para... Porque eu acho que o Paulo Figueiredo, por exemplo, é um que não conseguiram fazer citação, vai ser julgado a revelia. Ele não vai ter segunda tentativa, terceira tentativa, não vai ter nada disso. Então já demonstra muita diferença no trato, né, com relação a isso. E é difícil imaginar que a justiça americana tenha usado o mesmo expediente do Moraes, entrar numa rede social e dito assim, ó, alô, é você, ministro? Sinta-se citado. Acho que até esse é um dos elementos que compõem o processo, né? O fato do Alexandre de Moraes usar da própria rede social para fazer a citação como se isso fosse um meio legítimo, né, de citação. Então, como disse o Deltan ali, as empresas pedem indenização por prejuízos à reputação, perda de receitas e de oportunidade de negócio nesse processo, por causa que ele trancou essas empresas no Brasil, né? E há quem diga que essa punição a Moraes talvez nunca chegue, mas devagar parece que cada pouco o parafuso dá uma volta, Escursinho. O problema não é nem quando chegar, o problema é que quando chegar quem vai pagar somos nós, né? Porque claro que vai depender do contexto político da época, mas certamente vai se considerar que é o Estado brasileiro que vai ter que arcar com isso. Se está se fazendo o que está se fazendo para achar um remendo legal para que o Estado banque, né, eventual condenação, é quase que inevitável, né? Então, a questão é essa, a justiça lá anda um pouco mais rápida, né? É uma questão, uma ação particular, né? Quer dizer, não é o Estado, não é o Ministério Público dos Estados Unidos que está ajuizando contra o Alexandre de Moraes, então eles estão focando no Alexandre de Moraes, mas obviamente que a própria defesa do Alexandre de Moraes, inclusive até se eu não me engano, a própria AGU já se movimentou para fazer a defesa, né? Contratar escritórios em solo americano para isso, ou seja, nós já estamos pagando essa conta. Então, quer dizer, a gente perde aqui e perde lá também. Nós tínhamos perdido, falando isso, o contato com o Marcílio. Meu medo era que ele tivesse sido preso, já que está próximo no card, eu achei que o Marcílio pudesse pronto. A gente estava falando aqui, Marcília, do tamanho do prejuízo alegado pelas empresas e que pedem ressarcimento do Moraes, porque elas tiveram danos econômicos, perderam oportunidade de negócio, além de toda a situação constrangedora que ele criou. Essa ação agora, a gente vai... Bom, veja, todos os passos que forem dados em relação a isso serão constrangedores para o Moraes, né? Porque, vamos lá, se o Moraes ele aparecer nesse processo, é constrangedor. Se ele apresentar uma defesa, é constrangedor. Se ele não apresentar e for julgado a revelia, é constrangedor. Se o Estado brasileiro tentar substituir o Moraes, ou o próprio Moraes disser, não, veja, aqui porque essa me parece ser a defesa que vai ser feita, né? O Moraes em algum momento vai dizer assim, eu tomei essa decisão em nome do Estado, então é o Estado que tem que responder se houve alguma ilegalidade. Como todo funcionário público se blinda pelo Estado, o Moraes também vai buscar blindar essa blindagem. Mas isso também é constrangedor porque ele terá de apresentar uma resposta. Ele é o réu, ele está no polo passivo. Ainda que outro o substitua, vai ter de ser por intermédio de uma apresentação de defesa dele.
Então, tudo o que acontecer daqui para frente em relação a isso, a esse caso, é constrangedor. O próprio Deltan estava dizendo, pô, não, foi frustrada porque essa citação não chegou a ele, o pessoal bateu na porta e ele se evadiu. Se fosse o Barroso, até entenderia não encontrar o Barroso, porque com certeza ele estaria em algum evento ou em algum cantando em algum lugar. Mas o Moraes, em geral, fica por lá, né? Então, trabalha até de fim de semana, feriado, férias, ele é muito dedicado, como todos sabemos. Então, isso é difícil não encontrá-lo. Qual foi a questão? Qual foi a grande frustração? Por que se frustrou essa citação? Eu até recomendaria aqui que eles tentassem fazer talvez essa citação como o próprio Moraes já fez, né? Ele citou por edital o Figueiredo lá, sendo que ele está fora do país e deveria ter sido por rogatória. Ele intimou o X na época da suspensão, lembra-se disso? Pela própria rede social. Então, talvez eles pudessem... Quantos réus do dia 8 não são intimados por WhatsApp? Eu mesmo, como primeiro advogado dos inquéritos das fake news, no caso Cruzoé, eu recebia intimação por WhatsApp. No meu livro eu até eu publiquei uma dessas mensagens que a gente recebia. O senhor, por favor, dê ciência da decisão. E aí era assim, no WhatsApp, estava lá STF e a figurinha do STF, e eles mandavam assim. Então, eu acho que podiam tentar fazer isso com o Moraes também. Manda lá pro zap do Moraes e pronto, está citado. E fim de papo, não é assim que ele faz com os outros? Será que não é uma estratégia do Alexandre de Moraes aí não se deixar ser notificado para que aconteça o julgamento à revelia e aí ele vai poder dizer, argumentar, e aqueles que também enxergam dessa forma, de que é a justiça americana querendo se intrometer nas coisas do Brasil, como se fosse uma nação contra a outra. Para ele, a pior coisa do mundo seria ser notificado, porque daí ele teria que constituir advogado, teria que responder de alguma forma. Nesse caso, dá a impressão que realmente ele pode estar se esquivando, se esvaindo, né? É uma possibilidade, né? Mas é difícil de saber sem a gente ter a informação completa, né? Achei que o Deltan pudesse saber, mas de fato eu não encontrei em nenhum lugar a notificação. Precisaríamos de alguém ir lá ver o processo para ver exatamente por que cargas d'água a primeira citação não aconteceu. Quer dizer, foi por alguma... Porque às vezes pode acontecer de ter sido feita por algum meio ali que não tem nada a ver com o próprio Alexandre de Moraes, né? É um problema do próprio sistema judicial e que a segunda vai ser feita, né? Então a gente também tem que tomar o cuidado para não sair chegando em conclusões, né? Antes de ter as informações, porque senão a gente vai estar agindo exatamente como o Alexandre de Moraes faz, né? Já chega naquilo tudo. Mas que é uma possibilidade, é uma possibilidade. Do ponto de vista de estratégia, né? Sim. Deltan. Faz sentido. A estratégia dele, de repente, pode ser não ser notificado, não dá jeito de receber essa notificação. Olha, eu acho até que ele vai evitar receber essa notificação, mas se ele não for notificado, a gente não sabe se ele vai responder à revelia ou não. Quando ele responde à revelia, pelo que eu vi em notícias, e eu vi algumas pessoas interpretando isso errado até, ele responde à revelia quando ele é citado e ele não responde dentro do prazo lá determinado para os Estados Unidos, algo em torno de 20 dias, pouco mais. Então, se ele for citado e não responder, ele vai responder à revelia. O que isso significa? Significa que tudo que as empresas alegaram contra o Moraes vai ser tomado como verdadeiro pela justiça americana. Então, eu não vejo como o Moraes teria uma vantagem estratégica aí em ser citado e não responder. Agora, outra coisa é ele evitar ser citado, ele se evadir, ele esbarrar o oficial de justiça na entrada do Supremo Tribunal Federal. Moraes está sempre cercado por seguranças, e eu desconheço qual é o procedimento dos Estados Unidos quando alguém se evade para não ser citado, quando alguém impede a sua citação. Deve ter algum tipo de procedimento lá também para esse tipo de situação. Uma coisa também que vocês comentaram que eu acho interessante, é que hoje não existiria uma base legal para o Estado pagar uma indenização a que fosse condenado Alexandre de Moraes. Hoje não existiria essa base legal. Contudo, o Scorsin leu muito bem a situação. O Scorsin falou que, olha, não duvido que vamos colocar aí um remendo jurídico. Eu diria até que é mais do que um remendo, viu, Scorsin? Seria usar a criatividade jurídica, para usar aí as palavras do grupo do Alexandre de Moraes, para impedi-lo de pagar, para transferir essa dívida para o Estado. E como que isso poderia ser feito? Legalmente, eu não vejo como. Você precisaria passar uma lei no Congresso,
ou então você precisaria do Alexandre de Moraes movendo uma ação contra a União para buscar um ressarcimento depois dele ser cobrado na pessoa física. Mas eu não vejo nada disso acontecendo. O que eu vejo acontecendo, eventualmente, o Supremo dando uma canetada e falando sem base nenhuma, sem lei embasando, sem ele ter nem competência para decidir isso, mas ainda assim decidindo de forma monocrática, sem um devido processo legal, que o Moraes não vai ser responsável e que quem vai responder vai ser a União. E vamos lembrar a razão pela qual existe esse processo. Vamos lembrar por que a Trump Media está nessa história. A Trump Media está nessa história porque ela tem uma plataforma de rede social que é a Trump Media, é a Trump Social do presidente Donald Trump, a rede social própria do Donald Trump. E essa Trump Social, ou Truth Social, ela roda em cima da Rumble. A Rumble é um tipo de YouTube alternativo. E a Rumble estava voltando para o Brasil depois do Trump ganhar a eleição. Aí o Alexandre de Moraes mandou ordens ilegais para a Rumble, para que a Rumble executasse especificamente em relação a Alan dos Santos. Aí a Rumble disse que não ia cumprir e que ia discutir isso no tribunal. Aí o Alexandre de Moraes deu uma decisão dizendo que a Rumble estava fazendo discurso de ódio contra o tribunal. Tudo porque o Chris Pavlov, que é o CEO lá da Rumble, postou no Twitter que ia discutir as ordens ilegais e morais no tribunal. Sigilosas ainda por cima, de processos sigilosos. Ou seja, ele fez o que qualquer pessoa faz, discutir na justiça. Então, a partir de hoje, todo mundo que fala, vou levar isso para a justiça, agora é discurso de ódio. Veja a preocupação que a gente tem quando eles falam de regulamentar as redes sociais para proibir discurso de ódio, porque discurso de ódio é o que eles dizem que é, ainda que não tenha nada de discurso de ódio. Discurso de ódio, tecnicamente, é o discurso feito contra uma pessoa por conta de uma característica que diz respeito a uma categoria de pessoas. Se você ataca uma pessoa por ela ser negra, por ela ser homossexual, por ela ser o que for, uma característica de um grupo, por ela ser cigana, por ela ser de origem espanhola, nordestina, isso é discurso de ódio. Você dizer que você vai entrar com uma ação judicial para discutir, isso jamais é discurso de ódio, nem aqui, nem na China. Você vê que na China, talvez, lá também, tudo que eles queiram seja discurso de ódio, como é aqui no Brasil. Aliás, os países estão ficando muito parecidos aí nesse aspecto. E a Rumble, então, entrou efetivamente com uma ação judicial, dizendo que ela não deveria cumprir, não tinha razões para cumprir essa decisão brasileira, que nem passou pelos canais formais, e a juíza disse basicamente que era uma coisa não existente a decisão brasileira lá nos Estados Unidos, sem que passasse pelos canais formais, e que a Rumble e o Trump não tinham nada que cumprir. E daí, em seguida, a Rumble e o Trump entraram com essa ação agora contra o Moraes, cobrando essa indenização por todo o dano que está gerando, pela Rumble não poder estar operando no Brasil, por conta da Trump Media não poder estar operando no Brasil. Ou seja, estão simplesmente exercendo seus direitos diante dos abusos e ilegalidades do Moraes. Agora a questão é a gente que vai pagar essa conta? Pois é, eu pergunto ao Marcília, o problema do Moraes vai virar um problema binacional de nós, brasileiros, com os americanos? Já estamos pagando. Temos o áudio do Marcília, vamos ver. Agora não foi você, né, Marcília, mas alguma coisa aconteceu que está sem áudio. Não apertou o botão sem querer? A gente ainda não está muito bom na técnica de leitura labial, então vamos esperar o Marcília sair do link que ele está e entrar de novo. Vamos lá, tem que fazer esse esforço, né? Eu queria tanto ouvir ele sobre essa questão aí, né, de que se nós, de repente, se essa será uma estratégia do Moraes, de falar assim, não, isso não é um problema meu, isso é um problema da justiça dos Estados Unidos com a justiça brasileira. É um problema entre nações, quase como que ocorre agora, não é um problema do Netanyahu com o do Irã, é um problema dos países, das nações. Sim. Ele agora voltou, mas Tosi, deixa eu te mostrar como está tudo tão invertido no Brasil, enquanto fazendo parênteses aqui, Marcília. Antes você perguntou se o advogado podia ou não fazer aquela investigação particular que ele fez em cima do Mauro Cid, ter aquelas conversas com o Mauro Cid. E aí ele fez todo um raciocínio dizendo que isso está coberto pela ampla defesa, e isso e aquilo. Mas, veja, a questão básica no Brasil, a pessoa pode fazer tudo o que a lei não proíba. A questão não é se a gente tem uma permissão legal. A questão é, eles têm o ônus de mostrar que está errado. Cadê a regra mostrando que está errado? Cadê a lei mostrando que está errado? E aí eu fico lembrando das decisões que o Moraes deu, inclusive em relação
ao Monark, também tratando de redes sociais, dos programas e podcast do Monark, em que ele dizia que o Monark, por ele ter questionado as urnas eletrônicas, ele tinha praticado ilegalidades e banindo as redes sociais do Monark do ar. E, como bem disse o André Mendonça, na regulação das redes sociais, não existe nenhum tipo de vedação, e questionar as urnas é algo democrático, é algo que é possível em qualquer país democrático do mundo. Ou seja, a gente está invertendo completamente as equações aqui no Brasil. Mas, obrigado aí pelo parênteses, pela permissão de falar também, Marcília. Vamos lá, quero escutar o Marcília, estou curioso também. Agora sim? Oba! Eu não sei o que acontece. Eu brinquei no início, mas tá tudo verdinho aqui. Eu não sei, às vezes, eu acho que é o pessoal aí da técnica que me censura a palavra, né? Bom, a gente aí vai, não. vamos fazer uma CPI, vamos fazer uma sindicância, Tosi, uma CPI aí do estúdio. Para fazer essa conexão? Ele está fingindo que agora... Vocês estão querendo me deixar maluco, é isso? Só pode ser. Olha, mas essa questão do gasto, eu ia falar do custo e do gasto, e troquei as palavras, o custo e o gasto que nós já estamos tendo com esse caso todo por conta da AGU, né? A AGU, ela sai do nosso bolso, né? Todas as peripécias da nossa querida AGU, elas são pagas com dinheiro público. Então, quem que está pagando o advogado lá fora, lá nos Estados Unidos, para monitorar os passos desse processo, como o próprio Messias já anunciou outro dia que a AGU estava fazendo? Quem que vocês acreditam que está pagando isso aí? Nós, claro. Nós é que estamos bancando isso. E nós é que bancaremos. Quem que bancou o salário do pessoal do Itamaraty para ficar fazendo notinha a 4 mãos quando o departamento do governo norte-americano foi para cima do Moraes? Quem que pagou todo o custo envolvido nisso? Nós é que pagamos. Nós sempre estamos pagando tudo. E nós seguiremos pagando, muito provavelmente. O que a gente precisa talvez pensar é que, se essas medidas todas, ainda que saiam do nosso bolso, se elas tiverem alguma efetividade, no sentido dos nossos ministros serem convencidos, enfim, de que eles devem ser juízes, e juízes dizem o que a Constituição é e não o que eles gostariam que ela fosse, se isso tiver alguma influência, será um dinheiro bem gasto. Olha, Marcelo, deixa eu explicar aqui, porque você não está ficando doido, não. Aqui o microfone estava cortado mesmo naquele momento, eu comecei a falar aqui. Não estamos num complô contra você, não. Fique tranquilo. Eu achei que você estava fingindo que a sua voz não saía só para ficar maluco. Eu falei, não, realmente, eu tô louco. Imagina o que você pensou aí. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: você está usando a plataforma Rumble aí de forma clandestina, por um IP reservado, alguma coisa assim, não? Ainda pergunta não, mas eu vou precisar. Marcília, você tem direito ao advogado, permanecer calado. Eu vou representando Marcília não está usando nenhum tipo de plataforma que foi banida no Brasil, viu, ministro? Olha só, se acontecer de o Alexandre Moraes ser julgado à revelia, aí ele, fatalmente, se ele se recusar a ser notificado, por alguma forma se esquivar da notificação, num processo judicial é mais complicado para a pessoa, não é? Se ela se esquiva de uma notificação e daí corre a revelia, quem faz a defesa do cidadão e as chances de uma condenação ficam maiores lá nos Estados Unidos. Não sei quem que pode começar respondendo essa. Marcília. Vou puxar aqui. Veja, eu desconheço como é que isso funciona nos Estados Unidos, mas a gente pode falar aqui do Brasil para as pessoas, para os nossos ouvintes, espectadores terem uma ideia, né? Como o Deltan, inclusive, estava dizendo antes, você precisa ser citado. A citação é um ato formal. Sem a citação, o processo não segue adiante. É uma obrigação do Estado citar a pessoa, fazer com que ela esteja inequivocamente ciente de que ela responde a um processo, né? Então, o Estado, ele precisa ser capaz de citar uma pessoa. Se o Estado é incapaz de citar uma pessoa, né, aí
o problema é do Estado, a menos que essa pessoa, e é isso que o Deltan também comentou, esteja se esquivando. Aqui no Brasil, nós temos mecanismos legais de quando uma pessoa se esquiva da citação, né, isso ser certificado, por exemplo, pelo oficial de justiça. O cara foi lá 1, 2, 3 vezes, escuta a pessoa lá dentro gritando, fala que eu não tô, sabe essas coisas? Existe. E como existe aqui no Brasil, né, o cara saindo correndo pelo fundo da casa e coisas assim, o oficial de justiça certifica depois de tantas vezes que foi, e aí pronto, a pessoa fica citada, o que a gente vai chamar de citação ficta. Agora, e aí depois de citado, a pessoa pode ou não se defender, ela pode optar ou não querer, ou perder o prazo, e aí corre a revelia. Correndo a revelia, pressupõe-se que os fatos alegados contra ela são verdadeiros. Mas ela precisa ser citada. Se ela não for citada, essa questão da revelia nem existe. A revelia ou não, a pessoa responder ou ser julgada à revelia, pressupõe a citação. Agora, isso aqui no Brasil. O que, até onde eu conheço da legislação, não sou um especialista em legislação norte-americana, mas até onde eu conheço, o Instituto da Revelia ele funciona de forma parecida. Eu não sei se nós temos, no entanto, os prazos são diferentes, a formalidade é diferente, mas o Instituto é semelhante. Agora, quando uma pessoa se esquiva ou quando a pessoa responde à revelia, o trâmite do processo é que eu não conheço a esse ponto a legislação dos Estados Unidos. Mas o ponto aqui é que ele vai precisar ser citado, né? E fica difícil certificar que o Moraes está se esquivando. Como aí o Scorsin também disse bem, a gente precisa entender qual é a razão dessa citação ter sido frustrada, para a gente aqui não fazer também um pré-julgamento. Pode ter sido, e muitas vezes acontece, erro de quem está tentando citar, e não de quem está buscando ser citado. Olha, quando eu estava nos Estados Unidos, eu estudei um pouquinho as regras lá do Civil Procedure lá, e eu estou aqui presumindo que é um processo federal americano, não um processo estadual. Vamos lembrar que lá os estados têm muito mais autonomia, muito mais independência para eles redigirem suas próprias leis, mas existe uma regra federal, um Civil Procedure aí federal, e nesse caso eu estou presumindo que é algo federal porque eles estão acionando uma autoridade pública brasileira, né? E a parte, ela tem que fazer a notificação oficial no processo, eles chamam lá de Service of Process, e o processo ele não segue sem a citação da pessoa. Ou a gente fala que o tribunal não adquire jurisdição sobre a pessoa que não é citada. Tem um prazo lá para fazer a citação, o juiz pode prorrogar o prazo se houver alguma justificativa, e se a pessoa não for citada, ela não tem uma obrigação de se apresentar, de comparecer. E se a pessoa se esconde, então, para evitar ser citada? Aí tem uma regra muito parecida com o que acontece aqui no Brasil. Se ela se esconde, a pessoa vai ter que realizar o que eles chamam lá de uma citação alternativa, um substitute ou alternative service lá. E aí eles vão ter que fazer lá uma declaração juramentada de que a pessoa está se escondendo, de que houve tentativas frustradas de citação, para fazer um pedido que seja possível essa citação alternativa aí perante a justiça. E aí, se essa citação alternativa for autorizada, aí o processo vai seguir normalmente, como se a pessoa tivesse efetivamente sido citada. E se ela não comparecer, aí ela responde por revelia, num default judgment lá. Então, esse é basicamente o procedimento. E eu queria complementar só, Tosi, puxando uma coisinha aqui, olha só. Você fez a pergunta grande nossa hoje aqui, quem que vai ser o próximo a ser preso depois que você vê um advogado sendo preso, um cliente de um advogado sendo preso pela conduta que não é dele, pela conduta do advogado. Calma, que é confuso. Calma que é Vamos confuso. Deixar para a semana que vem, essa é a pauta da semana que vem. Quem vai ser preso? Então não vou contar aqui. Então vou ficar quieto. Quem vai ser preso eu vou contar só semana que vem. Mas deixa eu dar uma pista aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Abre um parênteses aí, Deltan, que é o seguinte. A nossa enquete hoje faz a seguinte pergunta. Quantos Moraes vai prender antes de Bolsonaro? Aí 8% dizem que esse foi o último. O próximo será o Bolsonaro. 47% dizem mais uma meia dúzia pelo menos. E 45% ele não prenderá Bolsonaro. Tem bastante gente achando que ele não vai prender o Bolsonaro na enquete. Deixa eu colocar então uma pulga atrás da orelha aí de quem acha que não vai prender ninguém mais antes do Bolsonaro.
Você sabe que o Felipe Martins ele foi preso indevidamente porque existia um registro de entrada dele nos Estados Unidos falso e ele tinha uma série de provas que ele estava aqui no Brasil, tinha passagem aérea no Brasil, tinha serviço de georreferenciamento do celular dele no Brasil, tinha pedido de iFood no Brasil, tinha tudo no Brasil. E aí o Supremo ficou mesmo assim segurando ele, segurando a prisão, 6 meses sem denúncia, o que é tudo absurdo, não só porque são duas ilegalidades, a prisão era ilegal, não tinha um fundamento nos fatos, e mais, passaram aí 6 meses sem acusação criminal, o que já tornava a prisão ilegal a partir do 36º dia, já não podia mais existir essa prisão. E aí, a prisão foi fundamentada em grande medida no fato que existia um registro de uma suposta entrada no final lá do ano de 2022 do Felipe Martins nos Estados Unidos. E aí o Felipe Martins foi atrás disso e aproveitando a virada do governo, acionou advogados, começou a investigar isso, pediu investigação e agora vai ser ouvida uma testemunha lá nos Estados Unidos. Foi designada lá uma data para ser ouvida uma testemunha que vai explicar aspectos técnicos sobre essa inserção desse dado falso nos registros dos sistemas do ICE, do Customer Service lá, do Serviço de Fronteiras lá dos Estados Unidos. E com a informação que pode surgir, isso aí pode incriminar pessoas que quiseram sacanear o Felipe Martins, talvez até para manter ele preso aí por meses, porque queriam extrair uma delação forçada, talvez por hipótese. E está sendo feita essa investigação. Onde que ela vai chegar? A gente não sabe. Agora deixa eu fazer algumas perguntas. Se Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, buscando punição para abusos de morais, é obstrução de justiça? Tem inquérito contra ele? Será que a ação de Felipe Martins para investigar o registro falso, que pode acabar chegando a alguma pessoa aí da Polícia Federal, talvez até, que incriminou Felipe Martins, será que isso aí não é também obstrução da justiça? Será que ele não está como advogado ali que estava conversando com o Cid, obstruindo a justiça? Olha, do jeito que essa carruagem está andando, a gente não sabe o que esperar mais, porque direito não existe mais. Existe sim vontade de quem tem o poder nas suas mãos. Olha, tem um assunto que era para ser o assunto de hoje até, mas a gente vai ter que remanejar, quem sabe, para a semana que vem, mas eu queria explorar um pouquinho com vocês, que é o seguinte: um grupo de expoentes do direito brasileiro vai trabalhar num projeto de reforma do Poder Judiciário. Essa comissão foi anunciada pela seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e vai ter participação de ex-presidentes do STF, ex-ministros da Justiça, professores e estudiosos do direito. A intenção da OAB é levar a proposta de reforma do Judiciário ao Congresso Nacional. E o momento, como a gente vê, é emblemático, né? Casuísmos, perseguições, decisões políticas e arbitrárias que confrontam o direito e o devido processo legal. A gente noticia praticamente dia sim, dia não. Assim, é natural que a sociedade busque alguma forma de trazer a justiça como um todo e o STF em particular de volta aos trilhos. Além dessa comissão de reforma do Judiciário, ainda tem o movimento político da direita, que você sabe, estabeleceu como alvo eleger maioria absoluta no Senado para fazer andar eventuais processos de impeachment contra ministros do STF no ano que vem. E aí aquela pergunta, né? Tem solução para o STF? Tem como resgatar a imagem da instituição e a confiança dos brasileiros na justiça? É uma pergunta mais ampla, mais genérica, que seria para introduzir esse assunto. Mas acho que vale hoje nesse contexto. Quem sabe depois, no outro programa, a gente vai abordar mais essa iniciativa da OAB de tentar formar aí uma comissão para propor uma reforma do Judiciário. Mas, por hora, quero saber de vocês, tem como ajustar as coisas? E antes até disso, eu fico me perguntando aqui, o Marcelo Câmara, o advogado, o coronel que foi preso, cabe um pedido de habeas corpus, ele vai recorrer para quem nesse caso? Né? Quem sabe, antes da gente entrar nessa pergunta que eu coloquei, alguém responde para mim aí, o Marcelo Câmara, o coronel, vai recorrer a quem? Olha, eu não sei se a gente discutir isso, Tosi, não é obstrução à justiça. Marcília, me ajuda aí. Será que a gente discutir reforma do judiciário é obstrução de justiça? Em tese, eu aprendi lá atrás, quando eu estudei liberdade de expressão, que você discutir legislação, discutir política pública, discutir até a descriminalização de comportamentos que hoje são crimes, e isso não é crime. Mas hoje eu vi um representante da Jaque Brasil, dessa Jaque Motors aí, que é uma espécie aí de uma montadora de veículos externa, e
Ele é um representante da Jack Motors aqui no Brasil, e ele estava dizendo numa entrevista que se você acabar com a possibilidade de pessoas com deficiência comprarem veículos com desconto de preço, se você acabasse com essa possibilidade, ele poderia reduzir, seria possível reduzir o preço de carros para consumidores em geral em até 5%. Gente, não é que ele foi acusado criminalmente por discriminação contra pessoas com deficiência? Olha, eu sou um grande defensor de pessoas com deficiência, dos seus direitos e tudo mais. Agora, você discutir legislação, discutir política pública, isso jamais pode ser considerado crime. Eu posso discordar dele frontalmente, mas jamais colocar ele na cadeia. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque a gente está vivendo um momento de criminalização da liberdade de expressão. E agora a gente vai falar sobre medidas para você conter os abusos do Supremo Tribunal Federal. E vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro tá no exterior, discutindo, falando sobre medidas para conter os abusos do Supremo, e está sendo investigado por isso. Qual é a diferença entre o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo e o que a gente vai fazer agora? Quer discutir soluções para o judiciário brasileiro, soluções para conter o abuso de poder do STF. A diferença é nenhuma. Nenhuma. Mas com a diferença que ele está sofrendo investigação. E aí vocês podem até dizer, Deltano, fica dando ideia, daqui a pouco o Alexandre de Moraes vem atrás da gente. Mas eu estou falando disso porque nesse caso, da gente estar discutindo aqui no Brasil, é evidente que a gente não vai ser, espero, Deus queira, investigado e processado por discutir isso, nem chamado de quem está fazendo obstrução de investigação. Mas eu quero mostrar o quão absurdo é o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. E o quão absurdo é o fato de que o mau exemplo vem de cima. Esse autoritarismo do Supremo acaba contaminando de cima a baixo, com uma água que escorre do cúmulo de uma montanha, acaba contaminando todo o judiciário, a ponto de se acusar criminalmente uma pessoa por discutir política pública de preço de carro para pessoas com deficiência ser considerado algo discriminatório. Isso é surreal, isso é absurdo. A gente está vivendo em um mundo de ponta cabeça, uma coisa que não existe. Depois eu quero até escutar você, Marcília, sobre isso. Por favor, traz aí também a sua luz como um grande expoente aí da liberdade de expressão sobre isso. E eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei bastante, mas eu quero voltar nisso, Tosi, e falar especificamente dessa decisão aí do presidente da OAB de São Paulo. Quero comentar isso, mas eu queria fazer esse desabafo da gente estar entrando nesse tema, enquanto pessoas entrando em temas similares estão sendo objeto de investigação. Isso é um absurdo sem fim. Esse tema, inclusive, eu acho que a gente vai ter que guardar ele para o retorno semana que vem, porque tem muita coisa interessante para falar sobre essa proposta de reforma do judiciário, né? O que tem problema hoje, que poderia ser reformado, poderia ser ajustado, o que se tentou no passado que não se conseguiu, né? Que resistências haveria. É um debate interessante, a gente acha que vai fazer isso na semana que vem, estou achando. Mas eu já joguei aqui como petisco, né? Só que me responde alguém aí só, o Marcelo Câmara, o coronel, ele tem como recorrer para quem agora dessa prisão? Porque no STF é esse problema, né? Última instância, só para entender aí o rito processual, ele entra com pedido de habeas corpus e aí é um sorteio, como é que funciona? Alguém tem ideia aí hoje, no direito de hoje que se pratica no Brasil? Eu não arrisco. A possibilidade, ele tem a possibilidade de recorrer dessa decisão, né, para a própria turma ali, né, porque eles estão sendo julgados pela turma. Agora, a gente precisa entender que hoje o STF tem, aliás, é histórico isso, o STF sempre teve um monte de jurisprudências que a gente chama, né, de jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? É a impossibilidade de que decisões sejam alvo de recurso. Por exemplo, o STF tem uma jurisprudência em que decisões monocráticas de ministro do STF tomadas em inquérito são irrecorríveis por habeas corpus. Não cabe habeas corpus de decisão monocrática de ministro em inquérito, né? E aí, como é que você faz? Então aí essa é uma boa questão. Como é que se vira, se resolve uma pendenga dessa, né? Agora, isso é histórico. Por quê? Porque
o STF tinha pouquíssimas ações originárias, ou seja, ações que começavam no próprio STF. Então, quando chegava no STF e o STF dava uma decisão monocrática, é porque aquele processo já tinha passado por tanto juiz, por tantas instâncias, por tanta gente, que eles barravam a possibilidade de você recorrer das decisões dos ministros. Como hoje as decisões começam nos ministros, quando essa jurisprudência é usada para você não conseguir recorrer. Né? Então, em tese, quem é aqui o alvo de uma decisão monocrática do ministro Moraes, claro, é a própria turma. Mas a gente tem essa jurisprudência, assim como tem jurisprudência também no sentido de que decisões tomadas pela turma, sem ser tomadas pela turma, elas são extremamente restritas no sentido de se poder recorrer ao pleno, ao plenário, aos 11 ministros. Então, é um malabarismo em relação aos advogados. Eu me lembro, vou usar também aqui o exemplo que eu mencionei, quando o caso Cruzoé, que iniciou esses inquéritos, foi feito, a gente tinha exatamente essa situação, uma decisão do ministro Moraes de censura, e eu pensei, bom, eu vou fazer uma reclamação, fiz uma reclamação constitucional, que era para derrubar a censura, e depois aí eles derrubaram sozinho a censura, mesmo sem o recurso, e aí isso ficou prejudicado, e tinha um habeas corpus que era para fazer com que o inquérito fosse trancado em relação aos jornalistas e etc. E aí vem essa jurisprudência. Opa, habeas corpus não cabe de decisão monocrática de ministro em inquérito. E aí como é que se resolve questões como essas, em que os ministros tomam todas as decisões em inquéritos de forma monocrática? Você fica chupando o dedo? É mais ou menos assim. Por isso que a gente diz, inclusive quando o Pedro Vaca esteve aqui, que as decisões dos ministros nos inquéritos, todos, são irrecorríveis. E outra, ainda que você possa encontrar ali um meio de recorrer, eles colocam aquele recurso em pauta quando eles quiserem. Porque eles todos estão alinhadíssimos, como todos sabemos. Então, eles não têm data para botar. Quem vai fiscalizar o STF hoje? O CNJ? O CNJ, outro dia, saiu a manchete dizendo que o CNJ e o STF ampliaram, sob a gestão do Barroso, seus próprios privilégios. Quer dizer, ao invés de o CNJ barrar os privilégios do STF, sai a matéria de que ele ampliou os próprios. Então, é óbvio que a gente está na mão de um ministro que está ali falando por todos. É de hoje, né? Que agora, se fala em... Tosi, só uma palhinha, esse negócio da OAB, eu queria saber onde está a OAB aí nessa história do Câmara investigado. Em vez da OAB ficar aqui querendo resolver o problema do país, ela podia querer resolver o nosso. Resolve primeiro dos advogados, depois resolve o país. É aquela história do Jordan Peterson. Quer salvar o mundo, arruma seu quarto. Arruma sua cama, né? Pois é, o Marcílio falou ali, quem fiscaliza, né, o Poder Judiciário, já que o processo começa já na instância superior, já começa lá em cima, aí está no teto, né? Por isso que tem tantas instâncias no Judiciário, normalmente, de um processo. Mas eu quero propor uma viagem no túnel do tempo. Túnel do tempo aqui, rapidamente. Só para complementar. Tá. Diga lá. Tá, só para comentar, assim, uma pessoa sem foro privilegiado, né? Como se disse, a pessoa tinha que ser julgada na primeira instância, com acesso a todos os recursos. E é o que o Marcílio disse, se é um inquérito, não cabe habeas corpus contra a decisão monocrática de relator de inquérito. Se é um processo, eu acho que o Marcelo Câmara foi denunciado, cabe exatamente como o Marcílio disse, um recurso para a turma, que se chama agravo regimental. Muito excepcionalmente se aceita habeas corpus para a turma como substitutivo desse agravo regimental. Mas esse recurso e nada, como o Marcílio disse, é a mesma coisa. Recorre para quem? Recorre para o Papa, para Deus. Se ajoelha e ora, porque você não tem outra solução. Então, essa viagem no túnel do tempo aqui que eu vou fazer agora aqui, e vou mostrar no telão o recorte de uma notícia de 1987, portanto, um ano antes da promulgação da Constituição. E essa notícia dizia o seguinte: o presidente interino da República, Ulisses Guimarães, recebeu ontem no Palácio do Planalto do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Márcio Tomás Bastos, uma proposta para a reforma do Poder Judiciário no bojo da Constituição em elaboração. Daí outro trecho. Os 11 juízes que compõem atualmente o STF passariam para a nova corte com a vitaliciedade que desfrutam hoje,
mas os 5 novos membros teriam mandato por tempo determinado, 8 anos na proposta da OAB. A OAB sugere ainda a criação de um conselho de 9 membros, externo ao judiciário, para fiscalizar o cumprimento das atividades funcionais dos juízes. Juízes e promotores, entretanto, discordaram dessa fórmula de controle externo. 20 de agosto de 1987, não passou aquela proposta de um controle externo, criou-se o CNJ, mas dá para dizer que o CNJ exerce essa função de controlar os abusos, os erros, as distorções do Poder Judiciário? No papel, né? No papel talvez exista. Esse é o problema, né? A proposta agora da OAB Paulista para isso é sempre pensar de maneira abstrata, né? Sempre pensar... Não, o problema é todo da lei, né? Até nas justificativas eles falam dos regulamentos, não pode ser assim, etc e tal. Vamos mudar de novo o foro privilegiado, né? Então você cria o foro privilegiado para tentar resolver um problema, aí o foro privilegiado se torna um problema, a gente tira o foro privilegiado, daqui a pouco volta a se discutir isso. E na época a discussão estava dentro do contexto de uma nova Constituição, fazia todo o sentido você levantar todas essas questões. Mas de fato, essa dimensão do poder externo, né? De como você... Quem fiscaliza o fiscal? Essa famosa pergunta, ela revela um problema que é como se fosse assim, você chega num problema que é estrutural do sistema como um todo. Ela não vai se resolver por qualquer lei que seja, porque sempre vai chegar num ponto em que alguém vai ter que dar a última palavra. E essa última palavra não vai poder ter fiscal de ninguém. E se esse que dá a última palavra resolver fazer o que o STF está fazendo, você tem uma falha estrutural no sistema, na qual, quanto mais você tentar corrigir por dentro os meandros de como isso funcionar, você pode ali, você bota um band-aid naquele negócio e a gente finge que aquele problema estrutural não existe. Mas ele sempre vai estar ali presente, ele sempre vai ser permanente. Agora, é fato que um órgão de controle externo faz mais sentido do que o próprio CNJ, porque o CNJ ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu mesmo, o Moraes já deu a jurisprudência, né? Então o presidente do CNJ pode se considerar, né, a vítima, o réu e o próprio juiz do negócio também, dado que está dessa maneira. Mas não é um controle externo de maneira alguma, e mais ainda, né, a punição máxima que os juízes recebem é uma aposentadoria, né? Se for parar para pensar, se aposenta muito antes de terminar de trabalhar. Então você ganha mais prêmio por ser mau juiz do que uma punição pelo CNJ. Então é uma situação muito mais complicada e muito mais complexa. Mas no fundo, nós temos um problema de ordem estrutural. Quem fiscaliza os fiscais? Sempre vai ter alguém que vai dar a última palavra. Naquela época houve a proposta, a gente leu ali, de ter um mandato de 8 anos para o STF. De certa forma, obrigaria um giro, né? Sim. Que algumas coisas não durariam tanto como agora parece que podem durar ad eternum, porque os camaradas estão lá até 75 até anos. 75 anos. Marcília, diga. Essa proposta... Desculpa, eu percebi que o Marcília estava inclinado para falar, então... Não, por favor. Primeiro Marcília, primeiro os mais velhos. Achei que ele ia falar primeiro as damas. Mas Não, os mais velhos, então, por favor, fale você. Eu sou muito mais novo que você, Dan. Os cabelos não negam. Bom, de qualquer maneira, a gente precisa também lembrar um ponto interessante sobre essa questão do CNJ, é a métrica de avaliação dos juízes. Esse é um outro ponto. Os juízes não só não recebem punição, mas recebem prêmios, como também... bom, primeiro, os juízes têm um péssimo exemplo de cima para baixo, né? Quando você vê o que acontece, e pode ter certeza que os juízes não gostam do que o STF faz com a carreira, porque os juízes de primeira e segunda instância, eles, claro, eu tinha um colega juiz que ele dizia isso, quando tacam tomate num ministro do STF, o cara entra aqui na minha vara da primeira instância e acha que pode subir na mesa e sapatear. Então é claro, óbvio que a falta de respeito, vamos dizer assim, ao STF, que eles próprios geram com as suas, com o que vem fazendo, com as suas decisões, enfim, tudo que a gente sabe, né, impacta os juízes de primeira e segunda instância. Mas tem uma métrica de avaliação também muito errada a partir do CNJ, que é a de quantidade. É só isso. Eu tinha um juiz amigo que ele dizia o seguinte, ele falou, se eu escrever uma receita de bolo
na minha sentença, ninguém vai dar a mínima. Claro, estava exagerando, mas enfim, ninguém vai dar a mínima. Agora, se eu por acaso ficar mais de 100 dias com um processo sem dar uma decisão, eu tomo aqui uma representação do CNJ. Então, esse é o problema. O problema, eles olham apenas para a duração, quanto tempo você demora para dar uma decisão, quanto que é o que você tem de acervo, né? Qual o tamanho do seu acervo, se você tem muito processo parado com você ou não, mas a qualidade da sua decisão tanto faz. E olha, isso daí repercute diretamente no trabalho que a gente vê, por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo era notadamente um tribunal intelectualizado, decisões de segunda instância eram recorrentes, assim, de pérolas, decisões muito bem feitas e etc. Hoje em dia, o que você pega de acórdão de segunda instância de 2 páginas, com meia dúzia de julgado ali, enfim, uma reflexão qualquer, um recorte e cola, infelizmente. E por quê? Porque é isso, porque para eles, para o CNJ, só importa a quantidade, a qualidade não tem relevância. Deltan. Depois eu ceder o meu espaço aqui para a juventude aqui do meu lado aqui. Agora então eu vou dizer que o CNJ ele foi planejado para ser um órgão de controle externo do judiciário, assim como o CNMP para ser um órgão de controle externo do Ministério Público, mas não na matéria jurisdicional, não naquilo que toca ao conteúdo do julgamento, mas sim no tocante a questões administrativas. Mas aí vieram problemas bizarros. O primeiro problema é que aí veio o Supremo e disse, veja bem, eu sou acima do CNJ. Aí você já deixou todo o Supremo Tribunal Federal, toda a bandalheira que acontece lá, fora do escopo e do alcance do CNJ. Afinal de contas, é o Supremo que decide em última instância. E ele decidiu em última instância que ele está acima do CNJ. Da mesma forma, o PGR acaba ficando acima do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é o problema 1. Problema 2. Esses órgãos que deveriam controlar falhas administrativas, como aqueles excessos de penduricários, acabaram não fazendo isso. Pelo contrário, vários deles aí endossam, regulamentam, permitem expressamente tudo isso. Terceiro problema, esses órgãos, que eram órgãos para controlar apenas decisões administrativas, ou seja, pessoal, dinheiro, compra de caneta na vara, compra de papel higiênico, regularidade de prazo dos procedimentos, se o juiz está atrasando muito ou não, se a vara está em dia ou não, e não para regular o conteúdo da decisão judicial, eles passaram a entrar no conteúdo das decisões judiciais quando é para ferrar determinadas pessoas ou proteger determinadas pessoas. Ou ainda, passaram a ser, um quarto problema, altamente permeáveis à influência política. E esse é o grande problema, porque se fossem técnicos, você não tinha o problema 3, entrar no mérito da decisão judicial, como aconteceu no caso Bretas, para expurgar Bretas da magistratura. Entrando no mérito da decisão judicial. Qual o problema do Bretas? Veja bem, olha só, ele virou um juiz universal e tem mais essa decisão aqui que ele deu, e tem mais decisão entrando no conteúdo da decisão, e aí não era suficiente. E se você olhar pelo conjunto da obra, é o caso de aposentar ele compulsoriamente. Quando o próprio PGR, que é o órgão da oposição, tinha dito que não tinha nada ali, no máximo uma imprudência, nada doloso, nada intencional. E aí você tem... Por que você chega a esse resultado? Não só porque eles entraram de modo indevido no mérito das decisões, o que hoje, por todas as decisões pela lei, eles não poderiam fazer, mas ainda por cima, e é o ponto mais especial aqui, em quarto lugar, esses órgãos se tornaram cada vez mais permeáveis à política. Por que isso? Porque os conselheiros que compõem, eles são, quando não são escolhidos pela própria política, e quase metade deles são escolhidos pelo parlamento, pelo próprio STF, são escolhidos pelo presidente da República, por órgãos políticos, quando não são escolhidos por políticos, eles passam pela aprovação do Senado. E nessa aprovação para o Senado, eu vou usar a expressão que eu ouvi de uma pessoa que buscava ser escolhida como desembargador federal e foi buscar sua aprovação nos gabinetes. Essa pessoa me falava, cada vez que eu entrava num gabinete e saía, eu tinha a sensação de que um pedaço da minha alma tinha ficado lá. Então a gente, vamos dizer assim, tem uma série de pessoas com almas fatiadas ocupando espaços dentro do CNJ e do CNMP, com dívidas que não são dívidas morais, mas dívidas de gratidão ou dívidas políticas, com todos aqueles políticos que apoiaram a sua chegada ou a renovação do seu mandato, seja no CNMP, seja no Conselho Nacional do Ministério Público.
Isso tornou esses órgãos imprestáveis para a função a qual eles se destinavam, que era efetivamente punir irregularidades administrativas, mas proteger o membro do Ministério Público, do Judiciário, que enfrenta pessoas poderosas e cumpre regularmente o seu dever. Não. Hoje eles procuram pelo em ovo para servir aos seus mandatários, os seus mandantes políticos e se vingar institucionalmente de quem combateu a corrupção. Olha, eu quero, praticamente fechando agora a nossa conversa, nosso debate, e sem entrar nessa questão de etarismo aí, que os nossos colegas do telão ali, né, Escorcinha, acabam provocando, eu quero mostrar uma publicação no X aqui do ministro Sérgio Moro. Ele reproduz um vídeo do site Metrópolis de Brasília que não pode passar batida, sobre o comportamento de Lula na reunião ampliada do G7 no Canadá. Moro brincou que, na eventualidade de um novo mandato de Lula, o Brasil seria de fato governado por Janja. E veja ali o que acontece nesse resuminho aí do comportamento de Lula lá na reunião no Canadá. Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Is it? Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Sem muitos comentários em relação à idade, a gente sabe que o Joe Biden passou por uma situação complicada nos Estados Unidos, o Lula tem mesmo a idade dele, mas não quer dizer muita coisa, porque a gente sabe, por exemplo, o Ives Gandra, com 90 anos, está muito lúcido, né? Mas que realmente ele deu munição aí para o pessoal brincar aí no Twitter, deu, né? Com essa coisa de tá muito baixo e vira as costas para todos os chefes de Estado e começa a conversar com o técnico de som da mesa ali. Eu acho que se a gente está procurando uma forma de resolver a polarização no país, a gente tem uma boa hipótese aqui. O Lula podia virar um personagem da Praça é Nossa, ou ele faz uns 3 ou 4 da Praça é Nossa, né? Só por esse quadro. Assim, eu acho que muita gente... Eu assistiria esse programa e talvez até tivesse uma certa simpatia com ele, porque só rindo mesmo, não tem outro jeito. Agora, vocês que vivem brincando com a nossa idade, aí, do pessoal que tem cabelo branco, agora comenta o vídeo do Lula. Eu vou deixar uma recomendação aqui. Tem um fio do Twitter do Guilherme Kilter, que está sempre conosco aqui, no Última Análise, em que ele aponta uma série de episódios que despertam uma suspeita, um risco aí, apontam para uma possível senilidade do Lula. E vários comentários são assim: eu achei que era exagero, eu achei que ele só estava atacando o Lula, mas quando eu vi esse fio, realmente tem fundamento. Agora, vendo o vídeo aí, a gente tem um reforço desse fundamento. Fica aí a recomendação para quem quiser ver vários sinais que apontam nessa mesma direção, que foram arrolados lá, foram coletados e organizados pelo Guilherme Kilter aí há cerca de 6 meses. Dá uma pesquisadinha lá no Twitter, o que você acha? Chega a idade, é uma questão de idade. Também o Lula ele sempre teve esse jeito meio, né, informal, tal, e durante um tempo em que o Brasil ia bem, isso era chamado de carisma, né? Agora a gente olha isso, como só tem isso, né? Não tem mais nada, é só isso aí. A gente olha e fala assim, putz, que desgraça. Mas a idade também ajuda, viu? Chega uma idade que a gente começa a ligar no WhatsApp em grupo, ligar para todo mundo em grupo, sem querer, né? A idade, você percebe que a coisa começou a degringolar quando você vai mandar uma mensagem e liga para a pessoa. Daí para frente é só retrocesso. Aí você começa a mandar chamada em grupo, você começa a trocar o nome das pessoas. Cortar o próprio microfone. Exatamente. É por aí, Deltan.
O Deltan pegou o espírito. Bom, agradeço muito a participação de vocês no debate de hoje. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Deltan. Obrigado, Escorcim. Obrigado a você que esteve com a gente durante todo esse tempo. E lembre-se, assine a Gazeta do Povo, sai apenas R$ 1,90 nos primeiros 6 meses. E assinando a Gazeta, você apoia programas jornalísticos independentes e corajosos, como o Última Análise. Obrigado, até o nosso próximo encontro.